Oi, minhas meninas preciosas. Só Deus sabe como que eu queria estar gravando no Instagram com aqueles filtros maravilhosos. Mas Deus tem um propósito sobre todas as coisas. De repente, não era o momento de estar prestando atenção na minha aparência. Era pra gente começar a nossa super aventura que a gente vai começar hoje. Navegando sobre realidade, sobre tesouros, sobre sementes de coisas que a gente vai colher. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que entrou nesse estudo vai sair sem receber algo diferente, algo especial do Senhor. Se você entrou com expectativas baixas, tenha uma alta expectativa de que algo diferente vai acontecer na sua vida. Não tem como você aprender isso aqui e continuar uma pessoa igual. Alguma coisa vai mudar em você. Alguma coisa diferente vai acontecer. Esse é o nosso livro, da Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Gente, os ouvidos mais próximos da sua boca são os seus. O que seus ouvidos têm escutado você falando? Sabia que foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos? Um historiador acredita tanto no poder que as palavras têm sobre as coisas, e de fato elas têm, inclusive biblicamente. E ele pegou 2 copos com água congelada dentro. Para um copo, ele só ficou falando palavras ruins, de que acreditava que não era bacana, coisas ruins, coisas pesadas, as coisas que já aconteceram com eles de ruim, o que estava acontecendo no país, e coronavírus, e crise, e problema, e desemprego, e problema. E para o outro ele ficou falando palavras boas, palavras de fé, sobre o que ele acreditava que poderia acontecer de diferente, de especial. Você acredita que até a forma das moléculas do gelo de um copo para outro, do que ficou recebendo as palavras ruins para o que ficou recebendo as palavras boas, eram diferentes no microscópio? Eu vou botar para vocês entenderem o poder que a palavra tem de construir ou de destruir. O único animal que tem o poder de imaginar é o ser humano. Nenhum outro animal tem o poder de imaginar alguma coisa, mas você tem. E quando a gente imagina algo na nossa cabeça, nós fazemos projetos. A palavra projeção significa lançar algo à distância. Significa que hoje o que você está vivendo são palavras que você projetou há um tempo atrás. E agora que ela pegou essa distância, você está vivendo. Você pode estar colhendo grandes frutos de palavras boas que você lançou sobre a sua vida, ou você pode estar colhendo palavras ruins. O projeto que você faz com as suas palavras, eles são lançados e colhidos à distância. Se você lançou medo, provavelmente você pode ter medo hoje em dia de conquistar alguma coisa. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu tenho um sonho de me casar, mas eu já vou fazer um plano B, porque se não der certo... Ela já tem o plano B se não der certo, porque o medo já foi projetado na cabeça dela há muito tempo lá atrás. As palavras, a Bíblia, ela faz uma comparação a flechas. Sabe flecha mesmo, de índio, arco e flecha? Quando o índio ele lança aquela flecha, o único momento que ele ainda tem poder sobre aquela flecha é antes dele ter lançado. Depois que ele lançou, ele não tem mais poder nenhum sobre aquela flecha. Ele até deduz o caminho que aquela flecha vai seguir. Ele fala, pelo vento, pela minha experiência, ela vai acertar aquele animal. Mas é uma dedução. Ele não sabe qual o alvo real que aquela flecha vai alcançar. O único momento que ele tem controle sobre aquela flecha é antes de lançar. Assim é a nossa palavra. O único momento que a gente tem controle sobre o que a gente diz é antes da gente falar. Depois que a gente liberou a palavra, palavras são decretos, palavras são sementes. A gente não planta árvore grande, a gente planta semente. E a gente só planta a semente daquilo que a gente quer colher. Não sei se eu gosto de tudo quanto é tipo de comida, mas muita gente não gosta de jiló. Se você plantar semente de jiló, você não vai colher carambola, isso é óbvio, né? As suas palavras são sementes. Qual semente você tem plantado para você colher no seu projeto à distância? Quais são essas palavras? O que você tem dito? Você sabia que Deus, ele acredita tanto no poder da palavra, que ele criou o mundo através da palavra? Ele podia, gente, ele é o Todo-Poderoso, ele podia ter feito assim, perlim pim pim, sol, abracadabra,
mar, mas não. Ele falava assim, que haja sol. Ele declarava, ele decretava que haja água e a água acontecia. Que haja vida e a vida acontecia. Que hajam animais e os animais, sabe, nasciam. Então, tudo que ele quis trazer à existência, ele trouxe à existência através da palavra. Ele foi declarando, minha gente, ele foi falando que haja, que aconteça. Então, hoje, nessa nossa primeira aventura, eu quero chamar você a pensar nisso. O que você quer que aconteça na sua vida? Quais são os hajas que você está falando sobre a sua vida? Lá na Bíblia, Deus coloca as montanhas como se fossem problemas. Ele fala assim, se você tiver a fé, mas uma fé bem pequenininha mesmo, do tamanho de um grãozinho de mostarda, de um gergelinzinho bem menor, se você tiver, você olhar para o seu problema, olhar para a sua montanha e falar assim, epa, sai daqui, vai para o mar, para longe. Essa montanha vai se retirar e vai se lançar no mar, vai para longe. Se você falar, essa montanha vai sair, vai mudar. Talvez você esteja falando muito sobre a montanha e não para a montanha. Talvez você esteja falando muito sobre o problema e não para o problema. Então, se hoje você está falando muito sobre o problema, sobre a montanha, eu quero fazer um desafio para você. Aquele problema que só você conhece, só você sabe que é um desafio da sua vida, que não é o que você quer viver. Você vai parar de falar para as pessoas essa semana, hein? Essa semana de treinamento, esses 7 dias que a gente está aqui nessa aventura. Você vai parar de falar sobre essa montanha, sobre esse problema. E você vai falar para o problema. Desculpa, o despertador de buscar os meus filhos tocou. Você vai falar para o problema. Saia daqui. Eu não quero, eu não aceito. Eu declaro que acabou. Eu declaro que eu vou viver isso. Eu declaro que eu vou viver isso. Você vai começar a declarar. Plantar a semente do que você quer viver. O seu desafio, o primeiro desafio é, você vai falar o que você quer viver. Quando você se pegar falando uma coisa que não é o que você deseja viver, você vai calar. Não tem problema não, finja demência. E você vai falar só aquilo que você deseja viver. Em Provérbios 18, no versículo 21, fala bem assim. O poder do que você vai viver, da sua vida, tá na sua língua. Tá no que você fala. Use ela bem, porque você pode colher frutos de vida ou de morte com ela. Use sua língua bem. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Nunca, em hipótese nenhuma, esqueçam que não existe outra maneira de aumentar a sua fé que não seja pela palavra. A Bíblia diz assim, você quer ter mais fé? Você quer acreditar que as coisas podem acontecer? Essa fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, é isso que você está fazendo. E o que eu falei no começo? Os ouvidos mais próximos da sua boca são os seus. Não é o que as pessoas falam, é o que você fala. Quer ter mais fé? Poder na sua palavra. Que os seus ouvidos escutem aquilo que você está falando. A partir de hoje eu declaro, dou start nessa nova aventura. E tudo aquilo que você declarar, garota, presta atenção, olha no olho. Aquilo que você declarar durante esse treinamento vão ser as sementes que você vai colher. Amém? Vai falar sobre a montanha? Psh, cala essa boca grande. Vai falar pra montanha? Vai dar ordem para a montanha, aí você vai usar sua boca. Seu ouvido vai entender, sua mente vai receber e o seu coração vai guardar. E você vai colher dessas sementes. Você só tem poder sobre a sua flecha antes de você lançar. Se você tem dúvida de para qual direção a sua flecha vai, não solte essa flecha, tá bom? Amanhã temos mais um treinamento. Beijo enorme para você. Segundo dia da nossa aventura, mulherada abençoada. Que bom que eu tô com você de novo. Olha, hoje a gente vai falar sobre o poder que as palavras têm na vida das outras pessoas. Ontem foi um resumão, hoje a gente vai falar sobre o que a gente fala tem poder na vida das outras pessoas. É muito importante que a gente aprenda sobre os assuntos, sobre conteúdos. Por exemplo, você sabia que toda pessoa ela está enquadrada em um temperamento? Existe o temperamento sanguíneo, existe o temperamento fleumático, existe o temperamento melancólico e existe o temperamento colérico.
Depois, se vocês tiverem interesse, eu falo sobre cada tipo de temperamento para você no individual, até para você se conhecer, para você analisar o pessoal da sua casa, saber como que lida melhor com um, melhor com o outro. A gente não fala com as pessoas na mesma linguagem, Deus não fez as pessoas com a mesma linguagem. A gente tem que aprender a falar a linguagem que a outra pessoa consegue escutar. Pois bem, por exemplo, uma pessoa, uma mãe ou um pai que tem um filho melancólico, ele é das artes, ele é sensível, ele é dos detalhes, ele não gosta de agressividade, ele não gosta de nada muito barulhento, nada muito pesado. E aí essa criança, por exemplo, se admira com quadros, com pinturas, com balé, com orquestra, com ópera, com coisas clássicas. E aí nasce um menino com um temperamento melancólico. Aí ele apanha na escola. E o que o pai fala? Você não é homem, não. Revida. Homem que é homem, revida. Não fica apanhando de macho, não. Mas ele não foi criado para esse tipo de reação. Aí o pai fala bem assim, homem que é homem, joga futebol. Mas ele gosta de balé. Ele gosta de arte, ele gosta de detalhes, de sensibilidade. E aquele menino é um heterossexual. Mas ele escuta tanto que não é coisa de homem balé, que não é coisa de homem não bater, que não é coisa de homem não jogar futebol, que não é coisa de homem não gostar de lutar, que não é coisa de homem gostar de contemplar as pinturas, o belo, meditar, coisas mais da arte, mais sistemáticas. Ele escuta tanto que aquilo não é coisa de homem, não é homem não, não é homem não, não é homem não, que ele cresce achando que ele não é homem. Ele fala, tem alguma coisa de errado comigo. Eu acho que eu gosto mesmo de homem, acho que eu sou gay. Você sabia, minha gente, que mais de 50% dos homossexuais masculinos gays, eles não estão na condição de homossexuais? Eles escutaram palavras na infância deles que levaram eles a entender que eles não estavam dentro de um padrão masculino que foi criado, vai saber por quem. Eu deduzo que pelo diabo. Mas você que tem sabedoria, que está recebendo esse tipo de palavra, se você tiver um filho melancólico na sua casa, que é sensível, que chora, que é emotivo, igual eu falei, que gosta mais de ginástica, de balé, queridos, ele não é homossexual, porque ele não revida a porrada que ele toma na escola, ele não é gay, porque ele não gosta de futebol, porque ele acha um esporte violento, ele não é um homossexual, gente. Ele é melancólico, vamos aprender, vamos abrir a mente, e as nossas palavras fixam na vida das pessoas. Ó, vou dar um exemplo pessoal para vocês. Concluindo a questão do melancólico. Se alguém tem sabedoria para entender que ele é melancólico, não vai forçar ele a ser agressivo. Não vai forçar ele a ser barulhento, não vai forçar ele a ficar se trombando com os outros num jiu-jitsu, num futebol para mostrar que é homem. Vai deixar ele viver a particularidade que Deus criou e vai dar palavras de afirmação. Você é um grande homem fazendo o que você está fazendo. Você é um grande homem, você é um grande homem. E essas palavras vão gerando sementes no coração dessa criança, desse menino. E ele cresce entendendo que ele é um homem com particularidades que Deus criou ele para ser. Olha que fantástico. Então, às vezes o pessoal fala, não existe cura gay, não existe isso aqui. Realmente, não existe cura gay não. O que existe é cura das emoções. E muitas pessoas que acham que são homossexuais, quando tem as emoções curadas, quando tem palavras que falaram para eles que estão impregnadas, quando eles conseguem desconstruir isso, eles percebem que na verdade eles não são homossexuais. E aí é o que o pessoal bate tanto em cima dizendo que a gente faz cura gay. A gente não faz cura gay, a gente faz cura de emoções, de pessoas que foram muito feridas, muito machucadas e estão com a identidade que não é a delas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Uma vez na minha infância, eu não sei nem se minha mãe lembra disso. A minha mãe falou assim pra mim, eu nunca quis ser mãe, nunca foi o meu sonho ser mãe. E como é que eu recebi aquela palavra, aquela flecha? Ela não queria ter me tido. Ela não queria que eu tivesse nascido. Ela não queria que eu fosse filha dela. Foi um acidente, eu fui um acaso, eu fui indesejado. Na verdade, o que ela estava dizendo era, eu nunca achei que eu tinha vocação, talento para ser mãe. Por isso, eu nunca sonhei em ser mãe, porque eu acreditava que eu não ia conseguir cumprir essa missão da melhor maneira, da maneira como você merecia, Janaína. Lembra que eu falei que a flecha, a gente só domina ela enquanto ela está na nossa mão, depois que solta, a gente não sabe qual alvo ela vai tomar? A minha mãe lançou uma palavra, de repente, de desculpas, dizendo assim, olha, se eu fui falha em alguma área com você, é porque eu achava que eu não ia conseguir nem ser sua mãe. Né? E como que eu recebi? Eu sou indesejada, ela não queria ter tido a mim, eu fui um acidente.
O poder da palavra não está naquilo que você acha que está falando. O poder da palavra, quando você fala para outra pessoa, está naquilo que a pessoa está entendendo. Por isso, a partir de hoje, quando você falar algo importante para alguém, ou que você não julga importante, pergunta para a pessoa, o que você entendeu que eu te falei? O que você entendeu dessa mensagem que eu estou te falando? Jesus, ele era um especialista em pessoas, sabe? E ele sabia que tinham pessoas que gostavam de toque, e já tinham pessoas que não gostavam tanto de toque. Ele sabia que tinham pessoas que precisavam ver para crer. Ele sabia que tinham pessoas que precisavam ouvir, pessoas que precisavam falar. Então tinham milagres que ele fazia assim, aquela pessoa que precisava ter o contato, sabe, com a fé. Ele cuspia num pouquinho de lama, passava no olho da pessoa, falava, vai lavar. Para a pessoa estar tendo participação naquele milagre, ter contato, ter toque. Tinha pessoas que ele tocava, que ele abraçava. Já tinha pessoas que ele não abraçava, que ele só falava, vai, a tua fé te curou. Porque sabia que eram pessoas que o toque, sabe? Aquela pessoa que não gosta muito de ser tocada. Pois é, Jesus é um especialista em pessoas, ele conhece essa pessoa. E já tinha pessoas que, por exemplo, Jesus não falava e nem tocava. Ele dava uma ordem e aquilo acontecia lá longe. Teve um guarda que o escravo dele estava doente, né? O servo dele. E ele sabia do poder da palavra, que a ponto dele falar para Jesus assim, Jesus, você não precisa ir na minha casa curar ele, não. Se você falar uma palavra só, eu sei que ele vai ser curado. Porque eu nem sou filho de Deus igual a você. E se eu mando um servo meu fazer qualquer coisa, pela minha palavra, o meu servo vai lá e me obedece. Então eu sei que se você falar uma palavra de cura, o meu servo vai ser curado. Porque se a minha palavra, que sou um homem qualquer, tem poder, quanto mais a sua. Né? E aquele homem era curado à distância. Então Jesus, ele era um especialista em pessoas. E sabe como que a gente pode se relacionar melhor, ser mais feliz, curar feridas? Se você se acha feia, é porque um dia alguém falou que você era feia. Se você acha que casamento não dá certo, é porque um dia você escutou alguém falando. Se você acha que você é burra, é porque um dia alguém falou para você que você era burra, lançou uma semente. Mas eu tenho uma novidade para você hoje. As palavras que lançaram sobre a sua vida não têm poder a partir do momento que você rejeita elas em nome de Jesus. As palavras que têm poder sobre a sua vida, se você decidir agora, é as palavras que Deus diz ao seu respeito. E Deus fala ao seu respeito que ele tem um plano para o seu futuro. E é um plano de paz, não é um plano de mal. Que você vai ter o futuro que você desejar, você vai ser bem-sucedida na área que você quer, você vai ter um casamento abençoado, você vai ter filhos abençoados, você vai ter as suas emoções curadas, você vai conseguir passar no concurso que você quer. É isso que Deus diz ao seu respeito. Então hoje você vai ter o poder de escolher qual palavra que você quer ficar para você. A palavra que os homens falaram para o seu respeito, lá atrás, ou as palavras que Deus fala ao seu respeito. E lembre-se, a sua palavra sobre a vida de uma pessoa tem um poder que não é o que você acha que está dizendo, mas é o que ela está ouvindo. A partir de hoje, cuidado com as nossas palavras, sobre o que a gente fala, o que a gente lança, o que a gente decreta através da nossa boca na vida das pessoas. Ai, menino, você não vai dar em nada. Aí esse menino é danado. Aí esse aí, minha filha, pega geral. Aí essa daí é antipática, não tem que aguente. Aí esse aí trai uma vez, vai trair sempre. Aí essa daí não vai dar em nada não, nunca estudou. Cuidado sobre o que você declara sobre a vida das pessoas. Porque a sua boca, a sua palavra tem o poder de construir alguém ou de destruir alguém. E só alguém que já foi destruído pelas palavras da boca de outra pessoa sabe o impacto que uma palavra tem. E as boas novas é que você pode ressignificar e redirecionar o que falaram de você um dia. Oi, minhas meninas maravilhosas, estamos entrando agora no nosso terceiro estudo da nossa aventura, eu e a minha boca grande. Hoje a gente vai falar sobre como a gente deve usar as nossas palavras. Você provavelmente já deve ter escutado a frase assim, não é o que você falou, mas é como você falou. Você sabia que quando você sabe a maneira de falar, muitas portas são abertas na sua vida? E você sabia também que muitas portas são fechadas porque as pessoas não sabem a maneira certa de falar as palavras para alguém? Primeiro a gente vai ter que pensar em 3 pontos que a gente vai ter que aprender. Com quem eu estou falando, a maneira que eu estou falando e como eu estou falando. Então, assim, com quem eu falo, o que eu falo e como eu falo.
Ninguém vai chegar diante, por exemplo, de um juiz e falar: e aí, velho, lá na quebrada tava rolando uma rocha, deram o bacu e acharam um choso no meu bolso. Não. Quando a gente se dirige a uma autoridade, a maneira de falar é diferente. O que a gente deve falar e a maneira com que a gente deve falar abre portas na nossa vida que ninguém é capaz de fechar. E eu vou falar para vocês sobre uma história na Bíblia que está lá em 1 Samuel, no versículo 25. É a história de Nabal, Abigail e Davi. Nabal era um homem que ele não sabia usar as palavras dele, ele era duro no falar. Sabe aquela pessoa grossa e ignorante, que quando você vai falar com ela, você já sabe que vai tomar uma patada, que ela vai te magoar, que alguma coisa ruim vai acontecer? Grosso, estúpido? Pois é, Nabal era assim, ele era duro no falar. E Abigail era a esposa dele. A Bíblia diz que Abigail, ela era sábia e bonita. E aí um dia, Davi estava com o exército dele perto das terras de Nabal e de Abigail. E ele viu que Nabal estava dando um banquete. E aí ele chegou para os homens dele, né, para alguns dos homens do exército dele, e falou assim: olha, vão lá em Nabal, fala que eu, que sou o Davi, que guerreio para proteger as terras de Nabal. Eu estou pedindo um pouco de comida, eu vejo que vai sobrar muita comida, é um banquete, peça para a gente poder se alimentar. E aí um dos soldados de Davi foram em Nabal. E chegaram: Nabal, nós somos servos do Davi, do guerreiro Davi, nós estamos aqui para poder pedir um pouco de comida do seu banquete para ele e para o exército. E aí Nabal olhou para eles e falou assim: quem é Davi? Sei nem quem é Davi. Não vou dar nada não. Usou essas palavras duras e ignorantes. E aí quando os soldados chegaram em Davi e falaram como ele respondeu, Davi imediatamente falou bem assim. Quando chegaram para Davi e falaram como Nabal respondeu o pedido dele, Davi, ele se irou a um ponto, como ele estava em guerra, que ele decidiu que pela maneira com que ele falou, ele iria matar Nabal, a esposa e toda a família dele. E aí um dos servos de Nabal chegou para Abigail, que era a esposa dele, que era sábia, e falou: olha, aconteceu isso, isso e isso, e Davi já está com a ordem, já está vindo para cá para exterminar vocês. Abigail, com toda a sabedoria dela, pegou toda a comida que tinha sobrado do banquete e algumas ofertas, colocou nos jumentinhos e foi ao encontro de Davi. Chegando lá, ela viu que Davi estava vindo com o exército dele para poder exterminar Nabal e a família. Ela falou assim: olha, todos aqui sabem que você será o rei de Israel. Inclusive, minha gente, Davi ainda não era rei de Israel, mas ele já tinha derrotado o gigante. Ninguém esquece um menino que derrota um gigante. Nabal falou daquela maneira, menosprezando quem ele pensa que é, não perguntando quem ele era mesmo, sabe? Pessoa dura, ignorante, grosseira. Enfim, Abigail chegou e falou bem assim: todos sabemos que você será o rei. Eu vim aqui te trazer esse banquete, essas ofertas para vocês se alimentarem. Vocês não vão querer começar o seu reinado, Davi, com essa culpa nas costas de ter exterminado a família de quem veio agora aqui te ofertar, como pedido de desculpas, essa comida. E Davi ficou encantado, o coração dele ficou quebrantado com a maneira dela falar. E voltou, se alimentou e decidiu não matar a família dela. Nabal, depois, ele acabou morrendo, porque ele foi acometido de uma grande enfermidade e morreu. E aí, naquela época, quando a mulher ficava viúva, e outro homem, se ele tivesse vontade de pegá-la para que ela fosse esposa, ele pegaria. Adivinha quem escolheu Abigail para ser esposa? Davi. Então, Abigail se tornou esposa de um rei, porque ela aprendeu, ela soube falar da maneira correta. E Nabal, ele botou a perder tudo que ele tinha de mais importante, a família, a esposa, os bens, o casamento, simplesmente por não saber falar. Por ser aquela pessoa que não leva desaforo para casa, por ser aquela pessoa que não aceita que fale o nome dele mais grosso, por ser aquela pessoa que não sabe colocar as palavras da maneira correta. Então, gente, por que eu tô contando essa história para vocês? Para vocês verem que a maneira errada de falar faz com que a gente perca muita coisa. Mas quando a pessoa é inteligente, ela sabe, ela pensa no que ela vai falar, para quem ela vai falar e como ela vai falar, ela abre muitas portas. Abigail saiu de um homem grosso, grosseiro, bruto, estúpido, ignorante e se tornou uma das rainhas de Israel, esposa de um rei doce, um homem de Deus,
um grande homem como foi Davi. O nome dela foi reescrito, a história dela foi reescrita, porque ela soube como falar, ela teve sabedoria no falar. Janaína, mas como é que eu posso aprender a falar de uma maneira diferente? Primeira coisa, escolha as pessoas com que você convive. Sabe quando você vai para um lugar que tem sotaque, você passa um dia lá, 2, no terceiro você já está falando sotaque igual de todo mundo? A gente fica muito parecido com quem a gente convive. A gente aprende a falar da maneira com que as pessoas que a gente convive falam. Então escolha bem as pessoas com que você convive. Eu quero falar igual aquela pessoa, então vou conviver com ela. Ou então não. Você vê que tem uma pessoa que fala muito palavrão, que é muito grosseira, que é muito estúpida, que é indelicada com a família, é aquela pessoa esquentadinha ou nervosinho. Não ande com essa pessoa, você vai ficar parecida com a maneira de falar. E acredite, mesmo que esse tipo de pessoa tenha razão em uma discussão, ele perde a razão só pela maneira com que ele fala. Uma coisa também que a gente precisa lembrar é o seguinte, a Bíblia diz que até o tolo, até o burro, o bobão, quando ele fica calado, ele parece ser sábio. Porque quem fala demais acaba falando besteira demais. Sabe uma dica que eu uso? É assim, às vezes você está, vamos supor, com um cliente na sua frente, você pode perguntar assim, e se esse cliente fosse Jesus? Como que eu falaria com esse cliente? E se essa pessoa que está aqui na minha frente fosse a minha mãe? Como que eu trataria essa pessoa? De que maneira que eu gostaria que falassem para quem eu amo tanto, né? Você só pode ser 2 coisas na sua vida, querida, através das suas palavras. Um bloqueador de sonhos na vida das pessoas e na sua, ou um facilitador de sonhos. A decisão é sua. Com a maneira com a qual você vai falar as coisas, você pode bloquear as portas na sua vida de serem abertas, ou você pode facilitar essas portas de serem abertas. Janaína, e se eu mudar a minha maneira de falar? E se eu aprender, e se eu decidir que eu vou falar de uma maneira sábia, inteligente? Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, que a pessoa que fala de maneira doce, ela vai ter amizade com os reis. Você quer se assentar no meio de reis? Ou no meio de pessoas que não recebem nada na vida, que não conquistam? Talvez você fale assim, eu sou humilde, eu quero sentar com quem não conquista nada. Mentira! Você não chega para um mendigo no meio da rua e fala para ele assim, prega para mim, profeta. Ou então me ensina aí como ter uma família feliz e uma vida próspera. Não, você procura alguém bem-sucedido para falar sobre isso. E a Bíblia diz que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que conseguem controlar a boca, a maneira com que elas falam. O Davi chegou para mim e falou assim, mãe, você pode me dar um carro, uma BMW? Eu falei assim, Davi, como assim? Ele falou, é porque é meu sonho ter uma BMW. Mesmo que eu tivesse condições financeiras para dar uma BMW para o Davi, mesmo que o Davi tivesse altura para alcançar o pedal, mesmo que ele tivesse uma noção de como se dirige, eu poderia dar uma BMW para o Davi com 6 anos de idade? Não. Pelo simples fato dele não ter maturidade para dirigir uma BMW. Então, às vezes você fala, Deus, tem há tanto tempo que eu tenho orado, que eu tenho te pedido aquela coisa e nunca acontece na minha vida. Será que não é uma BMW que você está pedindo para Deus, sendo que a sua maturidade é de uma pessoa de 6 anos? Janaína, eu quero amadurecer. Eu quero receber aquelas portas que eu tanto peço para Deus. Primeira coisa, pense em como você vai falar. Você não é ouvida, você é interpretada. Não pense em como você vai falar, pense em como a pessoa que está te escutando vai interpretar aquilo que você falou. E aí as portas vão começar a se abrir na sua vida de uma maneira extraordinária. Bom dia, meus amores. Estamos agora na nossa 4ª aventura, só faltam 3 para a gente terminar. Você sabe o que é ideia central permanente? Todo mundo nasceu com DNA, né? O nosso código genético. E todo mundo nasceu com um propósito. A Bíblia diz que antes de você nascer, Deus já tinha criado o seu propósito, o que você iria fazer. E esse é o seu dom, ideia central permanente. Aonde quer que você vá, você sempre vai manifestar para o que você veio na Terra. Isso vai ser sempre bem claro. Mas para que a gente possa viver o nosso sonho, a gente precisa aprender a governar a si mesmo. E a gente aprende que a maneira que nós temos de aprender a nos governar é quando a gente consegue governar a nossa boca. E a gente vai falar um pouquinho sobre José. José, ele era um jovem
né, que nasceu da velhice do pai dele, ele era muito, muito amado pelo pai, a ponto de ser considerado mais amado até que os outros irmãos. Enfim, José, ele tinha uma ideia central permanente, Deus tinha criado ele para ser o governador. Então ele nasceu para governar. Mas durante essa caminhada ele passou por muitas dificuldades e muitas provações. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram uma estação de esqui de neve, sabe? Então a pessoa que vai esquiar, ela é deixada por um teleféricozinho, tipo aquele do Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, em cima da montanha, lá ela é deixada para ela esquiar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o sonho de todo mundo que quer ser um esquiador é chegar no topo da montanha, mas o topo da montanha é mais gelado. O topo da montanha, o ar é mais rarefeito, é mais difícil de respirar. E no topo da montanha, ninguém vai conseguir segurar você se você for desabando de cima para baixo. Então, às vezes, a gente deseja muito o topo da montanha, mas a gente não aproveita para manifestar a nossa ideia central permanente lá embaixo, antes da gente subir. E a gente deseja tanto chegar no topo, deseja tanto, 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 que a gente não consegue entender que a gente vai manifestar o nosso chamado já quando a gente está subindo essa montanha. José, nessa caminhada para poder ser o governador do Egito, né, e poder ajudar inclusive o povo dele, que era o povo de Israel, ele passou por muitas coisas difíceis. Ele foi escravo, apanhou, sofreu pra caramba. E aí, quando ele achou que ia ser exaltado, que ele foi para dentro da casa de Potifar, a mulher do cara se interessou por ele. E aí, ele sabia que Deus tinha chamado ele para um grande propósito. Então, ele não se vendia. É claro que José, tendo sido escravo, solteiro, menino novo, ele se interessava em cair, em ter relações com aquela mulher. Mas ele sabia que aquilo era errado. E ele se tornou o homem de confiança do marido dessa mulher. Um dia ela fez uma armadilha para ele. Ele não quis ter relação com ela. E ela, contrariada por isso, por ser rejeitada, porque ele fugiu a ponto das roupas dele ficarem na mão dela. E ela fez uma armadilha e mentiu para o marido que ele tinha tentado estuprá-la. E ele foi lançado na prisão, injustamente. Só que quando José chegou nessa prisão, ele não ficou, meu Deus, eu fugi do pecado. Qualquer pessoa podia ter caído nesse pecado, mas eu fui forte, eu sou um homem de Deus. Por que eu estou aqui? Não. Ele sabia que aquilo era um treinamento, ele estava aproveitando. Ele falou, se o meu propósito é ser um governador, então eu vou me conectar com pessoas aqui dentro dessa prisão. Eu vou começar a governar aqui dentro. E dentro da prisão, José se conectou com pessoas importantes. Lá dentro ele já exercia o governo, ele aprendeu a governar lá dentro. Então, quando no futuro o sonho dele se realizou, o que ele tinha nascido para ser se realizou, ele já tinha experiência. Ele governava até dentro de onde ele estava, tinha sido lançado para ser prejudicado. Então eu quero te falar uma coisa. Se você sabe que você nasceu para um grande sonho, vamos supor que o seu sonho seja ser dona de um estúdio de cabeleireiro. Mas hoje você é uma cabeleireira que trabalha para uma dona de estúdio de cabeleireiro. A melhor maneira que você tem de apressar que o seu propósito se realize é sendo a melhor cabeleireira para sua patroa, é fazendo além do que ela pede. Você precisa entrar lá e falar, Deus, é aqui que eu vou brilhar, eu vou treinar aqui nesse salão como se ele fosse meu. Você sabe o que rouba essa bênção tão grande da gente, porque que atrasa tanto a nossa vida? Língua, murmuração. Esse é o ponto principal do nosso estudo hoje. Você, quando abre a sua boca e fala, você revela quem você é por dentro. Cuidado para você não estar abrindo a sua boca para atrasar a sua vida todas as vezes que você reclama por estar onde você está. Todas as vezes que você reclama por ainda não ter chegado onde você chegou. Você já conviveu com aquela pessoa que está fazendo calor, ela fala, eita, calor, meu Deus do céu, se tivesse uma piscina, aí faz frio, eita, esse frio dói minhas juntas, oi, tá frio desgramado, tá chovendo, agora é época de acidente de trânsito, chuva é acidente, e tudo tem uma murmuração ali. Você pode perceber que ela está revelando o que ela tem por dentro.
Geralmente pessoas muito machucadas são pessoas muito reclamonas, mas também, apesar delas terem sido machucadas, injustiçadas, o que quer que tenha acontecido, são pessoas que não conseguem desenvolver um propósito para frente, elas não avançam, elas continuam no mesmo lugar. Pegue esse machucado que tem dentro de você, que te faz reclamar, se proteger com a murmuração, com a reclamação, que é um atraso para que você possa viver o seu propósito pleno na Terra. Pegue e fala: como eu posso, através do que eu sofri, ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei. Tem gente que apanha a infância inteira, é super machucado porque o pai era agressivo, tem um filho, um enteado, um sobrinho e desce o sarrafo nele. Você está atrasando o propósito de vida dele e o seu, porque você está num momento de aprendizado. A Bíblia diz que aquele que não consegue dominar a si mesmo, ele não domina nada. Contudo, aquele que consegue dominar a si mesmo e a sua boca é mais poderoso do que aquele que domina um exército inteiro. Você quer viver o que você sempre sonhou, o que você ora para viver, o seu projeto de vida? Então comece a florescer aonde você está. E o ponto principal é através do que você fala. Se você reclama muito, se você fala muito da vida dos outros, a fofoca morre nos ouvidos de uma pessoa inteligente. Lembre-se que você vai revelar como você está por dentro é no dia da dificuldade. No domingo à noite na igreja ninguém revela quem é. E quando você observar no dia da dificuldade quem você revelou que você era, chegou o momento de você fazer ajustes. As plantas só crescem quando são podadas. Vamos começar a podar as nossas palavras. Não vamos fazer com as pessoas os machucados que fizeram na gente. E acima de tudo, não murmurar, não reclamar, porque pega a gente quando já estava chegando aonde a gente queria e puxa a gente para trás, para um atraso. E o plano que Deus tem, a ideia central que Deus tem para a sua vida vai atrasando. Então, o nosso objetivo de hoje é exterminar ou diminuir qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de murmuração e reclamação. E ter muito cuidado naquilo que a gente fala, porque as palavras definem destinos. Toda ferida que fizeram em você, coloque como propósito da sua vida evitar que essa mesma ferida fira outra pessoa. Nós somos curados enquanto nós curamos outras pessoas. Tá murmurando muito, tá reclamando muito, tá falando muito dos outros, tá tendo essa dificuldade? Você precisa pedir para que Deus te dê o domínio próprio. Porque aonde você é fraco, faça como José. Ele não encarou, ele não bateu papo, ele fugiu. Ele fugiu e ele foi honrado. Tem dificuldade em uma área? É na boca? É reclamando? É sendo amargo? Fuja, se cale. Até um tolo se passa por sábio quando fecha a boca. Amém? Deus abençoe você. Oi, minhas princesas lindas, estamos agora na nossa quinta aventura, só faltam duas para a gente concluir esse estudo. Eu não sei vocês, mas eu tô aprendendo muito, muito, muito com Jesus e assim, eu já tô feliz porque eu entrei de uma maneira e eu já tô muito mais consciente, inteligente. Deus me apresentou muitas novidades que eu precisava aprender e eu tô muito feliz por isso, porque Deus ele ensina os filhos igual a gente ensina os nossos filhos, porque ele ama e quer que a gente aprenda, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre referencial de críticas e amizades, de quem que a gente pega conselho, as palavras, como essas palavras definem a nossa identidade. A gente já sabe que a gente só pode ser amigo de uma pessoa que a gente queira ser parecido. Sabe, lá na Bíblia, não sei se você já ouviu falar, mas Jesus tinha um amigo, o nome dele era Lázaro, e um dia Lázaro morreu. E aí, já tinham se passado alguns dias e encontraram Jesus para avisar que Lázaro morreu. Jesus chorou, porque era amigo dele, e foi lá na casa dele, orou e Lázaro ressuscitou, ele voltou à vida. Sabe quantas pessoas devem ter morrido aquele dia, na mesma cidade, no mesmo país em que Lázaro vivia? Milhares, centenas, vamos colocar centenas. Mas só Lázaro ressuscitou. Sabe por quê? Porque ele escolheu bem o amigo que ele queria ter do lado dele. As definições e os caminhos da sua vida, elas são muito ligadas a quem você escolhe para caminhar junto com você.
sabe? A gente não vai no mercado e fala assim, hoje eu só vou escolher fruta podre para eu levar para minha família. Hoje eu vou comprar um monte de verdura estragada para fazer uma sopa para os meus filhos. A gente não faz isso. Mas já com amigos a gente não tem esses mesmos critérios. Gente, a quantidade de conselho que a gente pede para quem não construiu nada na área que a gente está tentando se aconselhar. Por exemplo, se você é casada, você tem que procurar se aconselhar com uma pessoa que tem um casamento inspirador para você. Para uma pessoa que já tem um tempo de casamento, que já passou por algumas crises e já superou. Você não pode pedir conselho de casamento para uma pessoa divorciada, porque mesmo ela aconselhando, por exemplo, você o que você não deve fazer, ela não conseguiu colocar aquilo em prática. Ela não conseguiu viver a prática do que ela está te falando. Então ela nunca vai ser uma pessoa que vai entender as emoções que você está vivendo. Aí eu quero pegar um conselho sobre empresário. Você não pode pegar conselho com um empresário que faliu. Não é que os conselhos dele sejam ruins, mas ele não conseguiu executar aquilo que ele está te falando. É tipo a crítica construtiva de quem nunca construiu nada, não tem essa frase? Você não pode receber uma crítica construtiva de quem não recebeu, nunca construiu nada. Então a gente tem que ter como referências para nossa identidade pessoas que viveram aquilo que a gente deseja viver. Quer ver uma coisa? Vamos supor que você queira viajar para os Estados Unidos. Se você tem alguém que mora lá ou que viaja muito para lá, essa é a pessoa ideal para você pedir conselhos. Ela vai te falar os restaurantes que são melhores e mais baratos, os lugares que enganam turistas, sabe? Várias coisas. Por quê? Porque ela já esteve dentro daquela experiência, ela viveu aquilo. Então a sua identidade, ela tá muito ligada a quem anda com você. E às vezes a pessoa te critica ou muda, porque lembra que a gente falou no estudo anterior que todo mundo já nasce com um propósito, com uma missão na vida? A missão que essa outra pessoa que às vezes você se aconselha tem na vida é diferente da sua. E às vezes ela desvia a sua identidade, desvia o seu propósito e você não consegue crescer e desenvolver aquilo que Deus te chamou para ser. E aí você fica confuso. Você não sabe o que você quer para sua vida, você não sabe qual é que vai ser o seu plano B a partir de um momento, você não sabe no que você vai investir. Uma coisa muito interessante, gente, quando a gente anda com uma pessoa que ela é um referencial positivo na nossa vida, ela nos ensina a não olhar para os outros, a olhar para a gente. Por exemplo, os discípulos que andavam com Jesus, no dia da ceia, antes dele morrer, ele falou assim, sentou todos os discípulos, não foi? Lá na mesa da ceia, e ele falou assim, olha, entre vocês tem um que vai me trair. Ninguém ficou assim, ai, será que é o Pedro? Acho que é o João. João tem cara de fofoqueiro, já ouvi dizer que ele fofoca. Ah, não, é Judas, Judas, certeza, ambicioso. A gente às vezes empresta a nossa boca pro inimigo, porque a gente não consegue reparar a nossa própria vida e a gente fica procurando defeitos na vida dos outros. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente anda com pessoas que fazem isso. E essas palavras vão impregnando do nosso caráter e a nossa identidade vai sendo formada em cima da identidade dela. Tipo forma de gelo. A água, ela pega forma aonde você colocar. Então, se você quer fazer um gelo em formato de coração, você coloca a água numa forma em formato de coração. Se você quer ser uma grande mulher de Deus, ande perto de uma grande mulher de Deus. Se você quer ser uma grande empresária, tenha amizades e ande perto de uma grande empresária. Se você quer ter um casamento feliz, busque referência em quem tem um casamento feliz. Porque você é a água e essas pessoas são a forma. As palavras que elas vão investir na sua vida vão fazer total diferença. Lá naquele dia da ceia, eles não ficaram culpando uns aos outros, porque eles andavam com Jesus. E Jesus ensinou a cada um a examinar e olhar para si mesmo. Eles falavam assim, Senhor, porventura serei eu? Senhor, serei eu que vou te trair? A preocupação deles estava na identidade deles, não na identidade dos outros. Porque eles andaram com um amigo que ensinou a olhar para si e não a olhar para os outros, sabe? Quando a gente sabe quem a gente verdadeiramente é, não conseguem retirar nossa identidade, mesmo que falem, que critiquem e que abusem muitas vezes de ideias ao nosso respeito. Jesus, quando ele estava lá na cruz, já crucificado, perto de morrer, todo machucado,
todo flagelado, cortado, sangrando, tanta dor. Um bandido do lado dele falou bem assim: uai, você não é filho de Deus? Levanta daí. Bota aí os anjos aí para te tirar da cruz. Você não é o filho de Deus, não conseguiu salvar nem você mesmo. Ele estava fazendo o que a gente erra. Ele estava olhando a aparência e julgando o que ele estava vendo. Mas a postura de Jesus ali naquela cruz entre dois bandidos nunca foi de bandido. A postura dele continuou sendo de rei, porque ele sabia quem ele era. E o outro bandido que estava do outro lado falou bem assim: Jesus, se lembra de mim quando você entrar no seu reino. Ele identificou quem Jesus era pela postura dele e pelas palavras que ele lançava. Enquanto as pessoas estavam machucando, judiando, ele estava liberando palavras de bênção, de afirmação. Pai, perdoa essas pessoas. Ô papai, livra elas. Ô João, cuida da minha mãe para que ela não fique sozinha. Olha, mãe, um filho para cuidar de você. Ele estava transpirando o que ele era, na verdade, através das palavras dele. As suas palavras mostram para você, lembram para você, porque os seus ouvidos são os que estão mais perto da sua boca. Lembram para você quem você é e lembram também para as pessoas quem você é. Muito cuidado com o que você fala e com quem você está andando e escutando o que a pessoa fala, tá? Até porque, minha gente, a gente tem que pensar. Eu lembro que eu fui para a África fazer missões e eu escutei as pessoas falando assim: tanta gente pobre no Nordeste do Brasil e a pessoa vai lá para outro continente ajudar. Olha a vida da pessoa que te critica. Geralmente quem te critica não faz o que você faz. Geralmente quem te critica não tem o esforço que você tem para conquistar o que você tem. Geralmente quem te critica é um espectador da experiência dos outros. Ele não está sendo protagonista da própria história. Aonde Deus te levar, você vai ser frutífera se você tiver uma identidade formada através das suas palavras e das palavras com quem você anda. Eu fui bênção na África e Deus com certeza levanta uma pessoa talvez lá da África para ser bênção no Nordeste do Brasil ou até eu mesmo, porque eu estou disponível. Não aceite críticas de quem nunca construiu nada e só faça alianças com pessoas que estão no mesmo propósito que você ou que já estiveram aonde você quer estar. As palavras dessa pessoa vão definir a sua identidade. Amém? Oi, maravilhosa! Nossa, sexto encontro já do nosso estudo, amanhã acaba. Eu espero que você esteja recebendo, eu estou recebendo demais. Eu amo a vida de vocês e tenho orado para que Deus possa alcançar, sabe, de maneira muito poderosa a sua vida, nas áreas que você entrou com interesse para se aperfeiçoar nesse estudo. Hoje a gente vai falar, gente, sobre oração, sobre a maneira com que a gente se comunica com Deus. Tem um ditado no Brasil que fala bem assim: ninguém sabe o que o mudo quer, que o mudo não fala. Então, você sabia que existe até a maneira que a gente deve orar para que a gente possa receber algo especial? A Bíblia fala lá em Salmos que Deus ele já escreveu o nosso futuro, todos os nossos dias. Mas a Bíblia também diz que as nossas escolhas podem alterar esse plano que Deus fez para a gente. Ah, Janaína, como assim? Por exemplo, Deus ele é pai, né? Eu sou mãe, eu tenho planos maravilhosos para os meus filhos. Eu tenho planos que eles sejam saudáveis, que eles não adoeçam. Eu tenho planos que eles estudem muito e não reprovem. Eu tenho planos que eles escolham boas amizades. Eu tenho planos que eles nunca usem drogas. Eu tenho planos que eles estudem em boas faculdades. Eu tenho planos que eles sejam grandes homens e mulheres. Eu tenho muitos planos. Mas vamos supor que eu escolhi que a Alice estudasse em Harvard. Esse era um lindo plano que eu tinha feito para a vida dela. Mas ela chega em mim e fala bem assim: não, naquele frio, vou nada, vou ficar por aqui. A escolha dela já mudou um plano perfeito que eu tinha para a vida dela. Se você tem filho ou tem sobrinho, alguma coisa, você com certeza, quando ele nasceu, você fez grandes planos para ele. Ah, eu vou colocar no Kumon. Ah, ele não vai comer tanto doce. Ah, vai ser assim, vai estudar. E aí as escolhas que a gente tem, que essas pessoas têm, podem desviar desse plano maravilhoso. Então, se você quer realmente viver o plano que Deus tem para sua vida, você quer conhecer o plano que Deus tem para sua vida e você aceita esse plano como o melhor, a gente tem que aprender em como fazer boas escolhas na nossa vida. Olha,
Uma coisa que é muito bacana é assim, que o mal do século hoje é a síndrome do pensamento acelerado. Você pode observar que as crianças querem tudo rápido, que não aguentam tédio, que não pode ficar parado, tem que ter uma distração, é tudo muito rápido, a gente quer tudo muito rápido, se a internet tá lenta, a gente já xinga que a internet tinha que estar boa. A síndrome do pensamento acelerado é a mesma coisa que ansiedade. Ansiedade é um excesso de preocupação em coisas que ainda não aconteceram. É quando você deita à noite, você já pensa no que você tem que comprar para sua casa amanhã, no serviço, no ônibus, na roupa, em tudo. A ansiedade, ela é uma grande inimiga da fé. A Bíblia, ela orienta a gente lá em Filipenses a matar essa ansiedade. Em como que a gente faz para acabar com essa ansiedade? A ansiedade, ela é o contrário de paz. Quando você está ansioso, você não tem paz. Você não tem paz no seu coração. Como que a gente faz? Como que é a comunicação? Por que é importante a gente estar falando sobre palavras, sobre comunicação? Você acha que alguma mãe tem um filho preferido? Se você é mãe, você tem mais de um filho, você sabe que não existe filho preferido. Não tem como amar, não tem como você amar mais um filho que o outro. Mas tem aquele filho que fica ali no seu pé, que é mais carinhoso, que gosta de coisas parecidas com a sua. Filhos insistentes, que eles querem mais a sua companhia. Se você chegar aqui em casa hoje, você vai falar que certamente o Davi é meu filho preferido. Quando, na verdade, eu amo ele igualmente a Alice. Por que vai achar que é meu filho preferido? Porque nós temos gostos muito parecidos. Então, ele gosta de lutar, eu gosto de luta. Então, quando a gente senta para assistir televisão, a gente vai assistir algo sobre luta. Ele gosta de assistir cirurgias, eu sou enfermeira, eu gosto. A Alice tem pavor a sangue. Ele sempre se achega para perto de mim. Quando eu tô sozinha, ele vem e fala, quem é a menina mais linda da minha vida? Então, assim, a gente tem afinidades e ele sempre quer estar perto, sempre quer estar perto, sempre quer estar perto. Tem dias que a Alice quer dormir na casa, vamos supor, da avó, e ele fala, não, eu não quero não, porque eu não quero ficar longe da minha mãe. Então ele tem aquele apego, né? Com Deus é a mesma coisa. Tem aqueles filhos que antes de, por exemplo, tô com problema na justiça, antes de recorrer a um advogado, vai lá pro pai, vai lá pro Deus. Deus, olha o que tá acontecendo, preciso do Senhor perto de mim, meu Deus, sem o Senhor não dou conta. São pessoas que ficam mais achegadas a Deus. Acontece alguma coisa, Senhor, olha o que aconteceu, eu quero conversar com você. Sentem saudade de conversar com o pai. Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos que se achegam mais, que são mais íntimos dele. Assim como a nossa relação de paternidade aqui na Terra acontece. Você já viu alguém que conseguiu um grande emprego porque tinha influência, porque conhecia alguém que trabalhava lá dentro e essa pessoa indicou? Pois é, a pessoa que ela fica mais achegada a Deus, ela tem esse benefício. A impressão que a gente tem é que Deus, ele tem uma predileção por um filho, porque esse filho, tudo que ele quer, ele consegue. Mas não é, porque quando a gente está mais perto da pessoa, a gente recebe uma influência. Lembra que a gente fica parecido com quem a gente convive? Pois é, se achega mais a Deus que ele vai se achegar mais a você. Uma coisa que é bacana é assim, lá em Filipenses, ele ensina a gente como que a gente deve orar. Gente, a oração, ela não é algo opcional, ela é algo necessário. Por exemplo, eu não sei se você já conhece ou se você já passou por um quadro de ansiedade crônica, síndrome do pânico ou depressão. E aí, eu sou super a favor de terapia, de medicação, de tudo. Mas, gente, se a medicação e a terapia fosse suficiente, os hospitais estariam vazios. Não teria reincidência de depressão, de ansiedade, porque não é o suficiente. O único remédio que a Bíblia diz que é suficiente para trazer paz para o seu coração é quando você ora de maneira correta. E lá em Filipenses 4, a partir do versículo 6 e 7, fala bem assim, que quando você for conversar com Deus, se você estiver precisando de alguma coisa, você quiser trazer paz para sua alma, curar a ansiedade, essa aceleração pelo medo do futuro, você tem que orar. Orar é conversar. Deus, olha o que está acontecendo comigo, aconteceu isso e aquilo, bater um papo com seu amigo. Segundo, você tem que suplicar. Súplica é a mesma coisa que pedir. Aí, depois de você bater o papo com o seu amigo, você fala, olha, eu estou precisando que o Senhor me ajude nisso, nisso e nisso. E você precisa ter ação de graças, que é a mesma coisa que agradecer. Então, tem gente que ora, só conversa o que está acontecendo, mas não pede. Tem gente que pede, mas não agradece. Tem gente que agradece, mas não ora, não conversa. E não dá certo. A receita do bolo, minha gente, se você botar no bolo fermento, farinha e não botar o ovo, o bolo não cresce. Então Deus, ele tá te dando a receita. Fala que se você conversar com Deus, como se conversa com um amigo, orar, né? Que é conversar.
você pedir e você agradecer, você está fazendo a oração da maneira correta. E aí lá no versículo 7 ele fala o que você vai colher se você fizer dessa maneira. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, é aquela paz que você tem quando está tudo em guerra. Ela vai vir e ela vai se apoderar do seu coração e dos seus sentimentos. Porque é em Deus que você deve lançar a sua ansiedade. Não desconte a sua ansiedade nas pessoas. Elas não têm o remédio, elas não têm a solução para te ajudar quando a sua alma está agitada. A solução para quando sua alma está agitada é você conversar, pedir e agradecer. Porque você vai se chegar pertinho do seu Pai. E o seu Pai vai derramar sobre você a paz que ultrapassa todo o entendimento humano. E aí você vai desacelerar e receber essa paz no seu coração. Amém? Oi, minhas maravilhosas. Encerramos hoje o nosso estudo, eu e a minha língua grande. Quero dizer que foi um prazer ter a companhia de vocês nesse aprendizado que Deus deu em especial para a minha vida, tá? Primeiro eu aprendi e Deus está trabalhando em mim para depois estar fazendo com vocês. E para encerrar com chave de ouro, eu quero perguntar assim, você já fez uma burrada na sua vida? Uma burrada muito grande? Você já fez 2 burradas na sua vida? Você já fez 3? Você já fez mais de 10 burradas na sua vida? Você perdeu as contas de quantas burradas você fez na sua vida? Pois é, você sabia que tem um estudo, gente, que mais de 95% dos problemas que a gente vive são problemas que a gente mesmo criou? Não são problemas que as pessoas criaram, que é problema do governo ou que foi um acaso na nossa vida, não. 5% apenas dos problemas vêm de fora. 95% dos nossos problemas são responsabilidade da gente, a gente que inventou. Sabe aquela pessoa assim que fala assim, ai, quando tá calmo demais, quando tá tranquilo demais, pode esperar que já vem um problema? São pessoas que não conseguem conviver sem um problema? Pois é, a gente que cria. Vamos lá, por exemplo. Talvez você tenha feito esse curso para poder resolver na sua vida, aprender a resolver um problema financeiro. Você recebe R$2.000, o limite do seu cartão é de R$2.500, e aí você paga o aluguel, que é 900, paga a água 100, paga a luz, que é 200 e tal, e aí você chega no shopping e fala bem assim, hoje eu vou me presentear. E aí você pega e estoura o limite do seu cartão, compra mais ainda do que você podia pagar, e aí fala assim, eu quero orar porque o meu dinheiro não tem prosperado, meu dinheiro tem acabado, não tem rendido. Isso é um problema que você criou para a sua vida. Vamos lá, outra coisa. Eu tô acima do peso, tô me achando gordinho. Mas quem é que coloca a comida na sua boca para você comer? Você mesmo, é um problema que você criou. O meu casamento é um casamento que não tá dando certo, meu marido é isso, isso e aquilo. Ok, quem escolheu o marido? Quem de repente não perguntou para Deus se esse era o marido certo? Ou então, quanto de tempo que você tem investido em oração, em treinamento para o seu casamento, ao invés de reclamar? 95% dos problemas da nossa vida é a gente que cria. E lá na Bíblia, em Lucas, no capítulo 15, fala sobre um rapaz que foi especialista em criar problemas, o filho pródigo. É um filho que vivia muito bem, que ele tinha um pai que tinha riquezas e fazendas e tudo, e ele tinha bastante dinheiro, bastante condição, era o filhinho de papai que a gente conhece. Mas aí a vida dele estava boa demais, ele falou assim, vou criar um problema para mim, vou criar uma confusão para minha vida, vou dar um jeito de estragar, que eu tô feliz demais, tá bom demais aqui na casa do meu pai. Eu vou pedir para ele me dar uma herança, e eu vou sair para me aventurar, vou gastar tudo. E aí foi assim, pediu herança pro pai, o pai ficou muito triste, porque amava muito o filho, cuidava muito dele, protegia muito ele, mas deu essa herança pro filho, o filho saiu, gastou tudo. E o problema não é só que ele gastou tudo, é que ele gastou tudo numa época, gente, que sobreveio uma grande fome na terra, então ele não conseguiu recuperar o dinheiro, porque ele podia, sei lá, ter feito alguma coisa, não sei, lavado o carro, por exemplo. A gente quando quebra, que tá sem dinheiro nenhum, a gente sempre tem um biquinho pra gente fazer, pra gente tentar se recuperar. Esse jovem não, porque ele estava numa época em que sobreveio uma grande fome sobre a terra, emprego estava difícil, estava todo mundo falindo. E aí ele já tinha gastado com noitada, com bebida, com mulherada, com besteira, pegou o dinheiro e torrou, arrumou problema pra cabeça dele.
E aí ele chegou a ter que comer a comida dos porcos, a lavagem do porco, de tão miserável que ele ficou. Ele gastou tudo. Mas eu quero te atentar para uma parte desse capítulo, Lucas 15. A Bíblia diz que uma hora ele caiu em si. A gente até pode ter criado muitos problemas para a nossa vida e ter arranjado muitas coisas nas quais a gente colhe amargas consequências e que hoje a gente fala assim, eu vou fazer uma campanha de oração, ou então, a gente gosta de se punir, né, quando a gente faz uma coisa errada, mas a gente não começa a evitar o problema, a gente não enxerga onde está a raiz do problema para a gente evitar, a gente fica só punindo os problemas que a gente já fez. Mas a Bíblia diz que chegou uma hora que ele caiu em si. E é aí que eu quero chegar com você. Esse treinamento que a gente fez, esses 7 dias, despertou na sua vida algo que você caiu em si? Quer ver uma coisa? Não sei você, mas muitas pessoas querem ser milionárias, bilionárias. Mas você ia querer ser uma bilionária numa ilha deserta? Não, você não ia querer ser uma bilionária numa ilha deserta. Porque a nossa felicidade, ela não está no dinheiro, ela está nas pessoas. E esse treinamento fala todo sobre comunicação, sobre palavras. A resposta está bem abaixo do seu nariz. E a gente se comunica com pessoas. E às vezes você pode estar em um grande problema porque você não soube se comunicar com pessoas. Então eu quero te despertar agora para que você caia em si, que de repente o problema que você está vivendo é porque você não está aperfeiçoando a sua comunicação para você se relacionar com pessoas. Não ia adiantar você ser bilionária numa ilha deserta sem ninguém, isso não é felicidade, não é? Então isso significa que a sua felicidade depende sim de pessoas. E para você ser feliz com pessoas, você precisa ter uma boa comunicação. Você precisa aprender a falar, se comunicar ao que a pessoa interpreta que você fala, não aquilo que você só diz. Pois bem, o filho pródigo caiu em si e ele falou assim, lá na fazenda do meu pai, na casa do meu pai, até os empregados dele comem melhor do que eu estou comendo agora. Eu não tenho coragem de voltar lá como filho, mas eu vou pedir para ele me dar pelo menos um emprego, porque pelo menos eu vou poder me alimentar. Se ele me aceitar pelo menos como empregado, eu vou ter uma vida melhor do que essa que eu estou vivendo aqui. Né? Eu vou comer melhor, vou viver melhor. E ele não ficou esperando o sinal, ele não ficou com vergonha, ele não ficou pensando, o que vai acontecer, o que meu pai vai falar, o que meu irmão vai falar, se ele não me aceitar, não. Ele pensou, quando ele caiu em si, ele traçou, ele planejou e ele foi. Então o que eu quero falar agora para você, mulher, é que muitas vezes você sabe o que fazer, você já caiu em si para se livrar de algum problema, o que está faltando é você ir. Para de esperar um sinal de Deus, para de esperar, quer ver uma coisa, meu amor, tá acima do peso, o sinal de Deus para você, sobe na esteira, começa a caminhar, eu tô fazendo isso, tá? Porque eu me enfiei num problema, e a culpa não é do alimento transgênico, a culpa não é porque os frangos estão com hormônio, a culpa não é do que é tudo com agrotóxico, não, a culpa é nossa, que a gente come e não queima. Então, para a gente sair do problema, a gente não tem que ficar pensando, meu Deus, mas é porque eu não gosto disso, eu vou ver uma coisa que eu goste, para eu me... Não, minha filha, vai, resolve. Deus, ele ensina a gente a oração. Orar é falar e ação é agir. Então, tudo aquilo que você fala, você só pode falar quando você está disponível, lindona, para agir em cima do que você falou. E ele chegou na casa do pai dele, o pai dele recebeu ele muito bem. Ele foi perdoado, amado como filho, muito bem recebido. Isso só aconteceu porque ao invés dele ficar pensando se ia, se não ia, a vergonha de ir atrás daquilo que estava prendendo ele no problema, não, ele só foi. Inclusive essa questão da gente ficar preso no que colocou a gente no problema e não querer sair, não querer tomar uma atitude, é o problema que eu acredito que possa estar te prendendo nessa situação tão grave. Querida, libera o perdão para quem te feriu. Não fica esperando essa pessoa vir te pedir perdão, não, libera o perdão sobre ela. Se você fez algo errado com alguém, não espera estourar a história, não, vai lá e peça perdão. Se você tem problema com dinheiro, quebra esse cartão de crédito, só compra as coisas com dinheiro que você tem à vista. Se você não casou certo, casou errado, mas agora você fez a aliança do casamento, compre livros, invista em melhorar a sua relação.
quebre, faça ação em cima daquilo que te prendeu nesse problema. Que com certeza o Senhor vai derramar sobre você a resposta que você veio buscar nesse treinamento de 7 dias, assim como Ele me deu essa visão. Porque você tem um Waze, sabe o Waze? Que quando você vai num lugar, você coloca o endereço e o Waze já te avisa antes se tem blitz, se tem buraco, se tem acidente. Você tem um Waze na sua vida que é o Espírito Santo. Para você não criar novos problemas, você coloca para Deus o destino que você quer seguir. E Ele vai te mostrando onde é perigoso, onde você vai, onde você não vai, onde vai te atrasar, qual caminho que é mais rápido, qual caminho que é mais seguro. Acione o Waze do céu, que é o Espírito Santo. Ele está super disponível para você. E nós vamos encerrar por aqui esse treinamento, eu e a minha boca grande, entendendo que a gente tem que pensar no que a gente diz, porque o primeiro ouvido que está mais perto da sua boca é o seu. Que a gente não deve falar o que a gente quer dizer, mas que a gente precisa falar e perguntar para outra pessoa sobre o que ela interpretou do que a gente disse. Aprendemos também que a oração, ela tem lá um manual como ela deve ser feita, não é? Pedir, conversar, pedir, agradecer. Aprendemos também que as pessoas têm linguagens diferentes para se comunicar. Aprendemos que a gente precisa falar e agir, né? Aprendemos que as nossas palavras têm poder, que a gente tem que falar mais para a montanha, que é o problema, do que sobre a montanha, que é o problema. Aprendemos tantos detalhes. Se você quiser falar comigo no particular, o que mais te tocou, o que mais mexeu com você, aprendemos sobre escolher as companhias que o Senhor quer, porque nós ficamos com a fala, com um jeito parecido das pessoas que a gente convive. Várias pessoas morreram no mesmo dia que Lázaro, amigo de Jesus, morreu, lembra? Mas só ele ressuscitou porque ele escolheu o amigo certo para estar do lado dele, para se aliançar. Aprendemos muitas coisas e como foi enriquecedor para mim. Em breve a gente vai estar começando um novo estudo com um novo tema. Eu te convido a participar se você sentir no seu coração. Caso não, que você possa chamar uma mulher para que ela também seja abençoada. Conte comigo e me fala aí o que Deus falou mais com você nesse estudo. Eu quero saber, me manda aqui no direct. Eu vou deixar esse grupo aqui ativo por mais 7 dias e aí eu encerro esse grupo para começar o próximo. Então, um beijo. Deus abençoe vocês.